professor Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Educação. Participam da entrevista Leonardo Atush e o jornalista Alex Sonic. Bom dia, Renato. Bom dia. Tudo bem? Queríamos já começar com um tema quente, quer dizer que na próxima segunda-feira, ao que tudo indica, será entregue pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal a chamada lista de Janot, né? Onde políticos de vários partidos deverão ser alvo de pedidos de inquérito, demonstrando, quer dizer, que o sistema político brasileiro, de certa maneira, implodiu, todos os partidos. Como que o Brasil chegou a essa situação no seu diagnóstico? É difícil entender, porque o Brasil parecia estar num caminho muito bom, um caminho de redução de desigualdade social. Esse ponto foi colocado, vamos dizer, Itamar Franco trabalhou nisso, Fernando Henrique trabalhou nisso, mas quem deu escala, quem tornou isso política de Estado foi Lula. E quem fez que esse assunto se tornasse irreversível. Lembro a entrevista dele logo depois de eleito, lá no Jornal Nacional, perguntando de contratos, capitalismo, ele falou, ninguém vai perguntar de fome. Então ele mudou a perspectiva, a agenda. E então, de lá para cá, ninguém concorreu ao Poder Executivo querendo ganhar, sem dizer tem que haver inclusão social. Todo mundo, tudo que era partido, se quisesse ganhar, se não quisesse ganhar, é outra história. Sempre tem gente que não quer ganhar. Mas, de repente, numa rapidez muito grande, tudo isso mudou. Nós temos um governo que vai na direção oposta, isso confirma a minha ideia de que ninguém concorre a uma eleição sem falar em inclusão social, porque o atual governo não foi eleito. Então, ou seja, essa agenda só é possível, então, para um governo não eleito? Essa agenda só é possível para um governo eleito, e pior, aquele escritor nigeriano, Abeshi, que tem uma declaração muito bonita que ele faz numa reunião do Banco Mundial, as pessoas falando do que tem que mudar nos países. Aí o presidente do Banco Central, não sei se da Zâmbia, de um país africano, fala, bom, para nós deu tudo errado isso. E aí o Abeshi tem um estado e fala, gente, vocês estão querendo fazer medidas econômicas que, por exemplo, na Nigéria, dividiram por 3 o salário mínimo, passou de 15 libras esterlinas para 5. Então, implantar uma medida dessa só é possível sem democracia. O que ele disse com toda clareza, sem democracia. Vocês, americanos, britânicos, não conseguiram implantar isso no país de vocês, porque a única condição disso é você acabar com a eleição. Mas você, Renato, mencionou Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Você foi ministro da presidenta Dilma. Como é que você viveu esse processo de, assim, essa reversão de perspectiva de expectativas no Brasil de dentro? Bom, isso foi uma coisa, eu estou escrevendo um livro sobre isso, que deve sair até o final do ano. É um livro de memórias é uma palavra exagerada, de lembrança, experiência, em 2 sentidos. Quer dizer, na educação, o que eu aprendi sobre educação, o que eu acho prioritário da educação hoje, etc. A outra questão é, o que é você assumir o ministério em 6 de abril de 2015, 6 meses depois da eleição e 3 meses depois da segunda posse de Dilma, e quando o impeachment é uma possibilidade, e sair no comecinho de outubro, quando o impeachment é uma probabilidade e é quase uma certeza. Então, viver esse período todo foi muito difícil, porque você tinha, de um lado, tinha tudo que é muito esquisito ter acontecido. Quer dizer, um protagonismo do baixo clero, deputados que não têm importância política, mas que conseguiram, com o Cunha, se coordenar. Grupos que foram para a rua, que foram financiados, depois, segundo consta, por setores de direita, por partidos políticos, mas que esses grupos, eles próprios, não significavam tanto. Enquanto o presidente da FEBRABAN, o presidente da CNI, diziam, nós queremos que o governo continue, nós queremos que o governo mude N coisas, todo apoio ao Levi, mas queremos que o governo continue. Então foi uma situação muito, muito esquisita. Eu acho que uma situação que ainda vai precisar ter o seu historiador para descobrir quais foram as forças, porque do que eu aprendi de história, os interesses econômicos são importantes. Agora, os principais interesses econômicos não parece que estavam envolvidos na deposição. Então, parece que começou a conspiração do impeachment? Foi nessa época, nesse período? Olha, quando, assim, remotamente, talvez no momento em que Aécio Neves desconsiderou o resultado das urnas, imediatamente após a eleição. Ele seria o principal responsável? Então, não acho que ele seja o responsável, mas
vamos dizer, um sinal é você deslegitimar. Com os movimentos nas ruas, que rapidamente se tornaram numerosos, sem que você conseguisse mobilizar gente em defesa do governo em montante comparável, você, em março de 2015, já tinha um descontentamento grande, expresso, etc. Agora, aquilo que é a eleição de Cunha também favoreceu isso, mas foi o período em que Michel Temer foi fazer articulação para ver se passava a agenda do Levi na Câmara. Ele tentou fazer, conseguiu aprovar algumas leis, e até que, segundo consta, o que ele prometeu não teria sido cumprido pelo governo e ele se afastou. Quer dizer, então, é muito difícil saber, porque eu creio que toda a conspiração do impeachment foram várias fatias, vários grupos, teve um aspecto caótico, momentos sucessivos, que para mim é claro o seguinte: em fevereiro no fim de 2015, o PT tinha conseguido limitar um pouco o desgaste, porque o PT tinha conseguido uma coisa que era colar a imagem dos impeachers no Eduardo Cunha. Isso não era bom para o PSDB, etc. Ele colou. Foi um ato muito difícil. Foi a mesma época em que o Temer fez a carta à presidenta. Então, não era o PT não tinha vencido o impeachment, mas tinha criado um certo limite. E aí, em meados de fevereiro, o PMDB entrou em peso e foi uma blitzkrieg. Foi uma guerra fulminante, porque em meados de fevereiro o PMDB bota-se em peso do lado do impeachment, em meados de março está tudo definido, demora mais um mês para votar na Câmara, mas em 15 de março você já não tinha... Agora, segundo a última delação do José Yunes, né, aquele dinheiro que estava no pacote, ou parte dele, serviria para... pagar deputados, como 140 deputados. Para comprar 140 deputados, para eleger o Cunha. Naturalmente são os deputados que depois votariam no impeachment. Você acha que aí está a gênese da conspiração do Esse impeachment pode ter sido pago, de certa maneira, do ponto de vista... Não tenho condições de dizer isso, porque isso, por enquanto, é só uma delação. Quer dizer, tudo isso tem que ser examinado. O que eu posso fazer, como análise política, é ver que houve uma série de ações do lado da direita para tirar o governo. Eu acho que quem tinha razão nessa altura era o Luizio Nunes, que dizia o seguinte: vamos sangrar o governo, vamos deixar ficar o governo até o fim. Provavelmente sangrar o governo quereria dizer: vamos aprovar ao conta-gotas as medidas necessárias para salvar a economia, mas ao conta-gotas. Seria dar ao Levi um pouco do que o Levi pede, mas não tudo, para evitar que a economia recuperasse. Essa, me parece que era também a atitude do governador Alckmin. Os outros, o que fizeram, porque preferiram precipitar com o risco todo que isso trouxe, porque há uma frase que me ocorreu de imediato quando houve impeachment, é a frase famosa do Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. No caso, se você não tem uma regra de pedra e cal legal, constitucional, respeito às eleições, então, se você pode começar a destituir um governo com, enfim, argumentos frágeis, só porque ele é impopular, e essa impopularidade em parte construída, você pode ir, você pode tudo depois. Ou seja, isso construiu um caos institucional no país? Porque, de alguma maneira, você tem ali, quer dizer, uma insegurança jurídica bastante forte. Minha sensação, pegando assim, quando eu entrei no governo, era o seguinte: quem segura a onda do Congresso é o Poder Executivo. O Poder Executivo consegue fazer o Congresso funcionar direito com duas coisas principais. Não é medida provisória só, é basicamente conversa, articulação, capacidade de Fernando Henrique e Lula, não de Dilma. Emendas parlamentares. E segunda coisa, o dinheiro. Não estou dizendo desonestidade, estou dizendo atender a pleitos. Alguns podem não ser muito ortodoxos, mas outros podem ser, enfim, construir uma ponte. A ponte pode ser útil, pode ser importante, pode não ser tão útil. Mas, enfim, precisa dessas duas coisas. Você precisa ter dinheiro e você precisa ter conversa. Dilma nunca teve conversa e o dinheiro sumiu. Então, o que aconteceu? O Poder Executivo, no começo de 2015... Ou seja, os deputados perderam o verbo e a verba, vamos dizer assim. Que é verbo e verbo. Então, no começo de 2015, o que você tem? Você tem um Poder Executivo que enfraqueceu e, de repente, entra como um furacão, um outsider, que é o Eduardo Cunha, que começa a decidir um monte de coisas diante da fraqueza do Poder Executivo e diante de uma certa omissão do Senado e do senador Renan,
que não sabiam como lidar com essa força da natureza, com esse furacão. Isso. Esse furacão descontrolado. Que tinha uma bancada própria. Ao tinha mesmo tempo, mas não para aí, porque somando tudo isso, o que o Congresso fez com a pressão do Cunha foi bobagem. Eles não votaram, que eu lembro, não votaram nenhuma lei, nenhuma emenda que fosse importante, fosse útil. Então, o Supremo assumiu uma parte, o Supremo decidiu coisas ao longo de 2015, 2016, inclusive sobre o impeachment, que não seriam da alçada do impeachment do Supremo se a Câmara tivesse funcionando, se o Congresso estivesse funcionando direito. Mas o próprio Supremo foi tão lerdo, por exemplo, na decretação da prisão do Eduardo Cunha, que a figura que acabou ocupando esse vazio sucessivo, executivo, legislativo, supremo, foi o juiz Moro. Qualquer que seja o julgamento que se tem sobre o juiz Moro, é uma pessoa que julga e num prazo razoável, alguns meses, condena, emite uma sentença. E isso no Brasil é uma coisa que é extremamente falta. Então, por exemplo, nós temos essas denúncias que foram ao Supremo. Primeiro começam com, se houve notícia de desvio de tanto dinheiro em favor de fulano, Beltrano, até isso virar um pedido de inquérito supremo é uma vida. Até o inquérito ser feito e resultar em processo, outra vida. Ser julgado, uma eternidade. Quase uma impunidade, então. É uma impunidade. O próprio caso da cassação da chapa. Quer dizer, a gente lê o tempo todo que o relator está convencido de que deve ser cassada a chapa. O tempo todo. A gente lê isso. Agora, não acontece nada. Pois é, mas assim, quando houve essas manifestações, você estava lá, o pano de fundo era a questão da corrupção. Na sua visão, quer dizer, quando que a esquerda, de certa maneira, perdeu o predomínio das ruas e de que maneira esse discurso moralista, anticorrupção, foi legitimado? E também queria te pedir para abordar as consequências disso, quer dizer, porque o governo que está instalado no poder está repleto de escândalos também, da mesma maneira. Hoje começa a haver uma percepção de que a coisa é mais generalizada, ou não? Sim, começa, mas não tem gente na rua. Por quê? E por que não tem gente na rua também? Olha, talvez decepção, desalento, achar que tudo é igual, talvez por ter uma esperança de que a economia recupere, porque o pano de fundo, o discurso pode ser corrupção, o pano de fundo é dinheiro no bolso. Entende? Quer dizer, então, tanto assim que as pessoas que subiram na vida graças às políticas petistas, elas têm muito pouco reconhecimento disso, uma boa parte. E aí tem outra responsabilidade no impeachment, que é a seguinte: teve 4 meses de greve das universidades federais quando era ministro. Foi ministro 6 meses, 4 meses, a gente negociou, eles tinham tido aumentos. A Dilma, em 2012, deu um aumento de 45% escalonado em 3 anos, de modo que no começo de 2015, dia 1º do ano, 5% entraram no bolso, sendo que era 1% menos que a inflação, ok? Só que 45% em 3 anos era muito mais que a inflação. Houve uma valorização. E, no entanto, as pessoas tinham greves programadas, prevista a data, começaram. Eu queria ter tomado uma atitude mais severa, assim, avisar as pessoas, olha, não vai ter mesmo, não tem dinheiro, explicar tudo e dizer, bom, então em função disso não vamos pagar dias de greve. Greve não são férias. Então, que é uma tese que é repetida constantemente pelo próprio presidente Lula. Greve no setor privado é um ato de coragem. Greve no setor público não é um ato de coragem. Então, o que houve nessa situação? 4 meses que o sindicato mais numeroso dos professores e mais numeroso dos servidores ficaram parados e em que o ataque da esquerda ao governo Dilma era cotidiano. Dilma, está certo, não conseguiu comunicar o tamanho da crise econômica. É certo, ela tinha prometido coisas que ela não podia cumprir e ela não veio se desculpar, não veio dizer, olha gente, a crise é maior do que eu pensava, eu peço 1 ano de cooperação, 12 anos, isso eu dizia, 12 anos de avanço não se destrói em 1 ano. Nós temos condições de reverter isso e eu acredito que teríamos. Não tivesse havido a crise para promover o impeachment, o próprio impeachment, acho que a economia brasileira já estaria melhor. Já estaria crescendo. Melhor com Levy. Quer dizer, não ia ser mais fazer a política econômica heterodoxa. Claro. Mas estaria melhor. Agora, houve esse Agora, que a esquerda criticou bastante também. Quer dizer, parte da esquerda atribui ao Levy, vamos dizer assim, a separação entre a Dilma e as ruas, de certa maneira. Não foi o Levy, foi o fato de que o Brasil já estava numa crise econômica muito séria
E o Levi foi chamado por quê? Porque todos os outros remédios tinham sido tentados. Era uma emergência. Os remédios heterodoxos tinham sido tentados, não deu certo. Economia não é uma ciência exata, ela depende muito da adequação ao momento. E há um problema sério que os economistas em geral, sobretudo os ortodoxos, tendem a ignorar, é se você consegue apoio político ou não. Se você conseguir apoio político para medidas de contenção que a Dilma ia fazer, é muito difícil. Apoio popular. Então, né, mas nessa situação, que eu quero dizer principalmente é o seguinte: você teve gente de esquerda, como esses sindicatos que eu mencionei, eu já disse isso, e eu repito, eles fizeram greve de 4 meses contra o governo Dilma, não fizeram greve na hora do impeachment. E só foram se manifestar na hora da PEC do fim do mundo. Sabe? Quer dizer, houve também, isso não tem explicação nem desculpa. Quer dizer, não é uma situação que você possa dizer, estavam desmotivados, estavam desmoralizados. Eles fecharam as universidades, contribuíram para um processo de desmoralização de um governo, sendo que no caso das universidades, pelo menos 1/3 das pessoas nem teriam um emprego, nem estariam na universidade, se não tivesse havido a expansão universitária do Lula e da Dilma. Agora, Renato, quanto tempo você acha que pode durar essa ambiguidade, essa contradição de um governo que chegou ao poder porque o outro não era ético, e a gente vê que esse é totalmente aético? Há quanto tempo a opinião pública vai conviver com isso e vai achar que está tudo normal? Eu não sei, porque tem muitas opções nisso tudo. Vamos dizer, para o Brasil a melhor coisa seria a economia melhorar logo. Se a economia melhorar logo, esse governo vai ser popular. Ou vai pelo menos conseguir se erguer. E de modo geral, a questão da corrupção, etc., vai ser esquecida. Então você veja, uma situação que é boa para a sociedade, que é melhorar a economia, ter emprego, reduzir a miséria que está crescendo, fruto disso, é uma situação que politicamente pode levar a encobrir tudo o que aconteceu. Encobrir tudo, fazer E como é que você encara nesse Então sentido? é muito complicado você ver que se a gente quiser que os costumes políticos melhorem, você tem que apurar tudo, colocar um monte de gente na cadeia, que serão muitos deles líderes. Você vai ter possivelmente uma política desfalcada de lideranças, com dificuldade de diálogo, e uma renovação em política não é fácil. Então há questões, por uma questão muito importante. Nós devemos, quer dizer, eu acho que é fundamental a gente ter novas lideranças. Mas novas lideranças não são lideranças já para... Não é questão de você ter quem vai ser candidato a presidente. É questão de ter liderança em toda parte. Construir um monte de pequenos líderes, sabe? Para renovar a política brasileira. Do jeito que está, eu tenho receio da gente ficar num certo vazio. Você acha que vem aí a anistia? Então, isso que eu entro nesse ponto. Como é que você vê esse movimento da classe política de anistiar ou de graduar os crimes, vamos dizer assim? Então pegar dinheiro da Petrobras é uma coisa, o Caixa 2 é diferente, existem escalas de Caixa 2. Qual que é a sua visão sobre essa discussão? Eu penso que não é uma proposta popular. Já houve uma tentativa de emplacar isso na calada da noite, E vai uma votação na Câmara, vai haver mais, não pegou bem. Aí nós temos também coisas que são difíceis de entender, porque a mesma mídia que promoveu a destituição da presidente Dilma, essa mesma mídia se opôs a essa anistia. Uhum. Então, nós não temos um bloco homogêneo de apoio da direita. Quer dizer, nós temos o quê? Nós temos um PMDB. Quer dizer, eu acho, bom, antes de mais nada, acho que o PSDB cometeu um erro, precipitando o impeachment. Era melhor eles terem deixado o governo sofrer o ônus de teriam mais capital político e eles ganharem legitimamente em 2018 e aplicarem medidas que teriam a legitimidade das urnas. Isso era melhor. Ao não fazerem isso, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que se subordinar ao Cunha e à extrema-direita. A diferença entre extrema-direita e direita democrática, na medida que é uma coisa importante, é que a extrema-direita, ela também, em boa parte, é uma direita de costumes, uma direita comportamental. É uma direita que é contra as conquistas das mulheres, dos homossexuais, dos negros, tudo mais. Eles se subordinaram a isso. Então, o PSDB ficou muito fraco nisso tudo. Quer dizer, nós temos hoje
os 4 nomes históricos do PSDB. Abaixo do Bolsonaro. Ou competindo com o Bolsonaro. O Bolsonaro, digamos, para ganhar é uma coisa difícil. Para ganhar a eleição, ele ganhar a eleição é muito difícil, muito improvável. Mas se você pega os nomes importantes, os nomes se enfraqueceram. O Aécio está muito fraco como nome. O candidato Serra aparentemente está de fato doente. Uhum. Então, a tal ponto que já se fala em especulações sobre o João Dória presidenciável. está se falando nisso. Então, quer dizer que está afiliado ao partido, mas que não tem o DNA do partido. Não tem, pelo menos, não tem o DNA histórico, que seria, digamos, Franco Montoro, Ruth Cardoso. Não tem o DNA recente, que é, Alckmin, Aécio. Mas, quer dizer, não tem nada disso. Mas, quer dizer... Parece que estão abertas as portas para o aventureiro, como dizem, quer dizer, para o salvador da pátria. É possível. Se alguém conseguir vestir o físico de óleo, quer dizer, se o Lula for candidato, é praticamente certo que o Lula está no segundo turno. Então, a questão é quem seria o contendor. E aí, se você tiver, sei lá, 10 candidatos, se tiver Marina, Bolsonaro, alguém do PSDB, pode ser o Serra, Aécio, Alckmin, o próprio Dória, tiver mais 1 ou 2, você irá para o segundo turno com 15%, 18%. Como é que você vê a possibilidade, Renato, do Lula não ser candidato por uma decisão do Poder Judiciário? Porque você falou, se o Lula conseguir ser candidato, o que isso significaria para a democracia brasileira? Um candidato que estaria no segundo turno ser interditado? Bom, eu acho que é um choque grande, porque, enfim, eu não sou juiz, não examinei provas nem nada, não me parece fraco o que está sendo sacado contra ele. E, do meu ponto de vista, seria uma decisão muito mais política do que judicial. Para a maior parte das pessoas, é isso. Os que defendem que ele seja condenado querem isso politicamente, eles não dão... Eles querem inabilitação, não querem muito mais do que uma prisão, uma condenação. Eles querem inabilitação. Numa situação desse tipo, você tem 2 hipóteses. Primeiro, por que o empresariado não se entusiasmou pelo impeachment? Isso, o presidente da CNI, só 15 dias antes da Câmara votar, é que ele disse, temos que ter uma solução rápida. Isso. E não disse qual. Ele só disse, temos que ter uma solução rápida. Porque a economia estava Foi a primeira vez que o Robson Andrade falou uma coisa que poderia ser entendida como apoio ao impeachment, e nem era totalmente isso. Então, eu tenho a impressão de que o empresariado, eu vou chegar ao ponto, tinha muito medo de manifestações de rua, de uma turbulência muito grande, que não houve. Então, a questão toda é o seguinte, em algum momento vai haver isso. Se o Lula for inabilitado, vai haver isso. Ou as pessoas vão ficar caladas, paradas. Não estão. Quer dizer, você olha as fotos na França, diante das reformas trabalhistas, manifestações enormes contra o governo socialista da França. Agora, aqui no Brasil, está se acabando com a Previdência Social e as pessoas se queixam, mas não vão à rua. Você acha ético o governo fazer propaganda de suas propostas na televisão? Porque eu nunca tinha visto isso. Eles fazem propaganda das propostas da Previdência, propaganda de que o ensino é melhor. Você acha ético? Fernando Henrique fez isso. Ele fez uma propaganda da privatização que tinha um elefante andando. Exatamente. Dizendo um elefante atrapalha muita gente, 2 elefantes, então ia tirar os elefantes. Não fizeram. Eu acho que não deveria ser feito, mas acho que faz parte um pouco do jogo político, entende? Você veja, a Constituição proíbe hoje a propaganda do governante que leve o nome dele. Essa, por sinal, é uma emenda constitucional do deputado José Dirceu, há 40 anos quase, 30 anos atrás, na Constituinte. Então, mas você faz uma proibição disso, vaza por outro lado, vaza o tempo todo. Mas o problema maior, quer dizer, acho que não é nem tanto a propaganda, o problema maior são as medidas mesmo. As medidas são muito graves. E as medidas são um tanto irresponsáveis, porque eu tenho ouvido empregadas domésticas falando direto aos seus patrões para me dar o dinheiro do INSS. Eu nunca vou me aposentar. Esse é um ponto, porque assim, quer dizer, a gente percebe em vários movimentos, vamos dizer assim, se em tese as medidas visavam conter um déficit previdenciário, elas podem ampliar, porque as pessoas podem sair do mercado, voluntariamente. Quer dizer, você volta a uma situação pré-década de 1930,
Porque o que é a Previdência? A Previdência é a república, é a solidariedade em ação. Isso. Significa, uma pessoa ficou inválida, uma pessoa trabalhou o número de anos de vida que a sociedade consensuou, então a sociedade dá conta do resto. É um instrumento de solidariedade, de fato. Você pode e deve mexer na idade, porque, enfim, aumento tem. Por outro lado, tem também aumento de produtividade que é gigantesco, então você não precisa, hoje uma pessoa faz o trabalho de 5, de 10, dependendo da comparação que você tiver. Então isso também iria na direção contrária, você diria, menos gente produz o suficiente. Agora, na hora que você torna mais interessante para uma pessoa economizar a vida toda, eventualmente comprar um apartamento, fazer uma aplicação para alugar, né? Fazer uma aplicação, etc. Isso para garantir a velhice, em vez da aposentadoria. É a lógica do cada um por si, ou não? Cada um se vire, né? Essa lógica destrói a Previdência. Quer dizer, quem vai cotizar para a Previdência? Obrigados, assalariados. Quer dizer, se você cotiza como autônomo, como doméstica, como empresário mesmo, você não vai. E qual que é a consequência dessa lógica para a sociedade como um todo? Vamos dizer assim, para o tecido social, na sua visão? Um individualismo cada vez mais agudo. Quer dizer, cada um por si. Tem um dado, vamos dizer, importante, que é o seguinte. Eu entendo perfeitamente para o capital, um partido comunista não fosse a coisa ideal. Agora, quando você tem descontentamento social canalizado por um partido comunista, você tem uma linha para onde vai o protesto, você tem um interlocutor. As relações entre o patrão e os sindicatos podem ser ásperas, mas você tem um canal. Na hora que você não tem canal nenhum, o descontentamento é cada um por si. Então, não é à toa que quando você destrói instâncias representativas importantes do trabalho ou da esquerda, aumenta a criminalidade. Não que simplesmente porque pessoas comuns, pessoas nem mesmo politizadas, essas pessoas não têm mais por onde expressar. Ou seja, a violência é uma resposta a essa desigualdade, essa quebra de solidariedade? A violência é mais complexa que isso, porque a violência aumentou nos anos de abundância. Isso é muito esquisito, eu não entendi até hoje. Quer dizer, apesar de todo aumento de prosperidade sob o governo Lula, a violência aumentou. Então não sei dizer onde está a causa disso. Mas eu receio que, não tendo uma perspectiva de aposentadoria, não tendo menos perspectivas de amparo social numa sociedade de bem-estar social frágil como a nossa, eu receio que o princípio do cada um por si fique maior. Renato, você vê algum espaço diante dessa posição majoritária do governo no Congresso, de alguma tentação de levar à frente coisas como prorrogar esse mandato, vamos dar mais tempo? Você vê alguma perspectiva disso, ou as eleições de 18, pelo menos, estão garantidas? Não tenho certeza das eleições, mas menos ainda de uma prorrogação de mandato do presidente Temer. O presidente tem Veja, primeiro você tem a aliança clara, né? Uma trupe de economia respeitada pelos chamados mercados, que faria o que eles querem, e para ter o apoio político, que no caso se resume ao apoio congressual e da grande mídia, você faz um ministério, enfim, bastante esquisito. Tanto que meia dúzia já foi embora, geralmente por razões não muito republicanas. Então, você tem isso, deixa frágil. Ao mesmo tempo, e a outra história, quando o presidente vai falar sobre valores, por exemplo, que ele falou sobre mulher, é um negócio que nem mesmo os apoiadores da política econômica deles aprovam. O texto da Miriam Leitão não declara a respeito. Quer dizer, nem ela gostou, ela critica o Temer e diz que Temer é isso. Então, esse é um espaço que a gente tem de luta. Pegar as fraturas deles e tentar apostar nelas. Tentar dizer, esse governo que vê a mulher desse jeito, que vê o negro desse jeito, o que isso está acontecendo? Esse é um espaço que eu imagino, é um pequeno espaço, mas é um espaço. Fora isso, eu acho que nós teríamos que discutir muito seriamente do lado da esquerda
o que a gente pode propor hoje para um Brasil que está com pouco dinheiro, sabe? Não dá para a esquerda sair dizendo tem que construir mais campos universitários. Hoje não tem como construir mais nenhum campus. Mesmo que, enfim, o tempo que eu estive com o governo Dilma, eu recebia todo o pessoal das promessas feitas na campanha de 2014. Então, eram campi novos, eram um monte de coisas novas, eu não tinha dinheiro. Simplesmente não tinha dinheiro, hoje tem menos dinheiro ainda. Então, fazer uma proposta de governo para 2018 prometendo expansionista, não dá. Por outro lado, uma coisa que nós teríamos que fazer, quer dizer, algumas coisas teríamos que fazer, teríamos que pensar na progressão do imposto de renda, pessoa física, para arrecadar mais em certas coisas, mas isso vai enfrentar uma posição fortíssima da direita, e aí, inclusive da classe média, mas teríamos que fazer isso. Não dá para, acima de R$ 4.600, todo mundo pagar a mesma alíquota. É muito injusto. Se isso politicamente for bem pensado, se eu pensasse em aumentar a partir de 20 mil, por exemplo, você não consegue, pode conseguir o apoio da classe média. Outra coisa, nós temos que emplacar um gasto criterioso. Uma crítica muito forte dirigida ao governo era o desperdício, ou das coisas que eram feitas sem muito critério. Eu sei que muitas políticas do governo Dilma, que eu acompanhei, eram extremamente criteriosas, mas havia um nível de desperdício. Por exemplo, a gente pode falar, porque é um caso muito polêmico, é o do FIES, você foi ministro da Educação. Ali houve exageros, porque o FIES estava virando, na visão de alguns dos críticos, quer dizer, quase que, vamos dizer assim, um patrocínio estatal para as faculdades privadas. Ou não? O FIES tem 2 milhões de alunos, eu tinha. Num total de 7 milhões e meio, que eram os universitários na época, agora são 8, nesse total, isso representava mais de um quarto. Se você tirasse o FIES, você perdia 2 milhões de estudantes universitários. Você pagava, em média, se eu não estou enganado, R$10 mil por ano pelo aluno do FIES. Uma universidade pública federal, jamais você teria tão barato um aluno. Tão barato. O objetivo da Universidade Federal, aliás, não é só formar alunos, é fazer pesquisa. Universidade pública é uma coisa que custa, mas mesmo assim o custo do aluno era mais caro. Agora, o que aconteceu? O FIES era concedido a praticamente quem quisesse. Em 2014 foram 730 mil financiamentos. Quando eu olhei a lista do primeiro semestre de 2015, que já era uma lista melhorada, porque o ministro Paim, logo antes de sair, começou a exigir uma nota mínima para o FIES, que era 450. Nem isso existia. Nota mínima no Enem. No Enem, Então, nem isso existia antes. O FIES ia para uma infinidade de cursos, independentemente da nota. Enfim. Alguns cursos até foram criados para receber FIES. A gente adotou regras. Deixou claro, o FIES é para o aluno. O FIES, eu reduzi direito e administração no FIES, até porque o que nós precisamos mais hoje, em termos de formação, é de engenheiro, de gente da área de saúde, de professor. Então, são os focos principais, e a Dilma apoiou inteiramente essa posição. Agora, fazer essas mudanças no momento que eu fiz, significa entender que o FIES tinha demorado para fazer uma avaliação dos seus pontos fracos. Eu acho que o FIES foi uma grande iniciativa, e eu não critico meus antecessores, porque eu acho que às vezes você começa uma política e tem que ver como ela funciona antes de fazer os ajustes. Mas esse era um caso de eventual você exagero. podia melhorar o gasto. Um caso muito mais simples, eu entro na minha sala, no meu gabinete, primeira vez, fico gelado, estava gelado do ar-condicionado. E isso é uma praxe. Então, salas que ficam com luz acesa o dia todo, de dia. Então, baixei uma portaria, porque o MEC é gigantesco, você tem 60 e tantas universidades, 30 e tantos institutos, mais de 200 campi ao todo. Quer dizer, se todo mundo utilizar o ar-condicionado e a luz quando realmente precisa, a economia é grande. Então, baixei isso 1 ano e meio depois eu dei no meu país, que o reitor, 1 ano e meio depois, que o reitor da URGS, que é uma pessoa muito boa, que, enfim, já trabalhou comigo, estava pensando em começar a reduzir o gasto de luz e ar-condicionado por causa da falta de dinheiro. Então, é muito difícil você conseguir fazer essas coisas passarem.
E aí tem muitas outras políticas que teriam que ser feitas. O que eu quero dizer é o seguinte: o PT nem a esquerda podem concorrer dizendo está cheio de dinheiro, vamos distribuir. Não está mais cheio de dinheiro, sabe? Vai ter uma luta mais dura, no sentido de você ter que redistribuir dinheiro, porque o PT não fez uma redistribuição de dinheiro, no sentido de tira de uns para dar para outros. O PT fez pegou um bolo crescendo, vamos dizer assim. Um bolo crescendo e fez que a maior parte do bolo fosse para pessoas pobres, apesar de dar 500 bilhões de desoneração para empresas que não cumpriram o comprometido, que era investir, etc. E tal. Então, mas enfim, quer dizer, o PT fez esse trabalho que não tem mais perspectiva de ser feito. Ou seja, o bolo é desse tamanho com tendência, com viés de baixa, talvez. Com viés de baixa. Então, o que a esquerda pode propor hoje? Agora, isso é mais importante do que o nome do candidato. E do ponto de vista de governabilidade? Porque é uma questão. Algumas pessoas colocam, bom, o Lula é favorito, eventualmente ganha. Se ganhar, vai governar como? Com Sarney, Jucá, Renan? Como é que se monta uma governabilidade onde a esquerda será minoritária, provavelmente, no parlamento? Bom, provavelmente não, certamente. Certamente. Primeiro, o Lula, ele tem que fazer uma campanha com os candidatos ao Congresso. Tem que fazer uma campanha pesada ao lado dos candidatos para aumentar a bancada. No caso de ele ganhar, dele concorrer e ganhar, vai ter que fazer aliança, sim, vai ter. Agora, dependendo do tamanho da bancada que ele conseguir à esquerda, se quisermos chamar de centro-esquerda, os termos de negociação mudam. E dependendo de quem forem os líderes que estiverem no Congresso, porque a gente não sabe o que vem nessas listas, quem vai ser eventualmente julgado, inabilitado, talvez apenas desmoralizado, mas mesmo assim perdendo votos, a situação pode mudar. Mas o problema não é Lula ou eventualmente o Ciro, sabe? A questão não é quem vai ser candidato, é o que nós vamos propor para o Brasil. Agora, só para não perder esse ponto, você já foi favorável a uma aproximação maior PT-PSDB? Sim, fui. Eu acho que foi um desastre isso que eles terem feito. Eu acho que em 94 eles poderiam ter feito uma aliança que teria descartado a velha política, o então PFL, hoje DEM, o PMDB no que virou. Poderiam ter feito essa aliança, não fizeram porque as opiniões sobre economia eram muito opostas. Disputavam o poder também, né? E trouxeram uma vantagem, quer dizer, é muito melhor ter Fernando Henrique como presidente do que Sarney ou ACM. Quer dizer, esses nomes sumiram do horizonte por muito tempo. Então, só que no final do segundo mandato de Lula, eu escrevi até um artigo dizendo por que não fazíamos uma grande coalizão, como a Alemanha várias vezes fez, e hoje tem, uma grande coalizão com uma plataforma de limpeza do terreno, ou algo do gênero, uma plataforma social, limpeza do terreno, em alguns pontos haveria desacordo, talvez mas nem sei quais, porque por exemplo o empreendedorismo, que poderia ser um tema da direita, quem acabou executando foi a Dilma, ao conseguir trazer as FIF para o governo. Mas quer dizer, eu acho que se tivéssemos tido ou uma grande coalizão, ou um grande diálogo no final do primeiro, uma grande coalizão no final de Lula 2, ou um grande diálogo em algum momento do primeiro mandato de Dilma. Ela tentou, ela inclusive mandou uma carta para o Fernando Henrique, quer dizer, que foi muito criticada pelo PT, ela fez gestos. Mas teria que ser muito mais do que isso, sabe? Não estou culpando ela, estou dizendo, teriam os dois lados, porque o lado ruim, que o PSDB apostou constantemente na deterioração do PT. Uma deterioração que no final chegava ao impeachment. Então isso foi um erro. Se tivesse tido um acordo, muita gente dizia, tem que trancar numa sala Dilma, Temer, Lula e Fernando Henrique. E pronto. Quer dizer, vamos ver o que eles conseguem tirar. Isso ainda em 2015, vamos dizer. Uma crise já brava, né? Com no segundo semestre o vice gravitando cada vez mais para a oposição e mesmo a deposição, né? Uhum. Mas nós estamos pagando um preço muito caro por isso tudo. Perfeito. Eu queria te perguntar sobre o último ponto que a gente não comentou, que é a reforma do ensino médio, que foi uma proposta polêmica, aprovada, mas que já vinha de governos anteriores. Qual que é a sua visão? Quem fez o trabalho, vamos dizer, muito forte foi o deputado Reginaldo Lopes, que concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PT agora, e durante 2 anos presidiu uma comissão da Câmara que estudou o ensino médio.
Então você tem alguns pontos. Eu seria favorável a uma interdisciplinaridade maior, mas isso é quase impossível no ensino público, onde os professores estão alocados por concurso e você não pode tirar um professor e se ele não quiser cooperar com outro, você não tem muita autoridade. No ensino privado você pode demitir, você pode contratar quem você quer, no ensino público você não pode. Então, interdisciplinaridade é difícil. Então, a redução das matérias, de modo que você foque os alunos, é uma medida que estava prevista lá. A ideia de você ter também focos, que tiveram vários nomes, ênfases, agora itinerários pedagógicos, também estava prevista, que seriam as 4 áreas do Enem. Esse era um ponto sobre o qual vamos dizer, sobre cuja aplicação eu tenho dúvidas e críticas. Porque, do jeito que ficou, a escola vai escolher entre, por exemplo, matemática e suas tecnologias, linguagem, ciências humanas e ciências naturais, e também, quinta opção, ensino técnico. O problema, por exemplo, matemática. Se você tiver um itinerário que é de matemática, a questão é o seguinte: matemática é uma área do Enem que tem uma única matéria, se chama matemática. Então, isso significaria você passar de 4, talvez 5 horas de aula de matemática por semana para quantas? 10, 12? Isso é inviável. Como existe matemática e suas tecnologias, pode ser que a opção matemática seja matemática mais alguma coisa prática. Eu não acredito que eles vão aplicar os 5 itinerários tais e quais. Eles vão fazer um mix. Talvez matemática e ciências naturais, matemática e ensino técnico, algo assim. Nós precisamos de ensino técnico. Isso é absolutamente necessário. Agora, isso vai mais longe, vai para 2 grandes problemas do ensino médio. Um problema é o seguinte: o ensino médio, apesar do nome, o nome indica que ele é médio, todo mundo termina aí. Mas ele tem que ser um produto terminal, porque 3/4, pelo menos, dos que o fazem não farão ensino superior. E não tem, mesmo no Plano Nacional de Educação, que era super ambicioso, a ideia era apenas subir 50% o ensino superior. Então, quando você tem 25%, o número ordem de grandeza, mas que estou dando, não é exato, que segue no ensino médio para depois, então você tem que pensar, o ensino médio arremata o quê? E aí vem o problema de que o ensino médio, muitas vezes, as matérias são trailers de um futuro curso superior. Então você pega a filosofia, você dá a história da filosofia. Para quem não vai fazer filosofia, o interesse disso é muito baixo. Como você se aprofundar em química, para quem não vai utilizar química depois, pode ser muito baixo. Essas matérias tinham que estar mais focadas com a vida dos alunos. Você tinha que pensar, o ensino médio tem que focar uma pessoa, um cidadão, que já está começando a voltar, e na medida do possível um profissional, mesmo que o ensino não seja técnico. Então você tem que focar nesse sentido. Professor da matéria tal, vamos chutar, uma matéria super nobre, física. Professor de física, é bom que ele seja um apaixonado de física, mas não a ponto, é fundamental, mas não a ponto de ele achar que o que ele tem que transmitir para os alunos é a física, é teoria física no todo. Ele tem que estar lá e pensar o que eu posso fazer de melhor para essa garotada utilizar a física o resto da vida. Nunca mais esquecer as minhas aulas, ou nunca mais esquecer o que aprenderam. Essa questão é dificílima. A ideia de que o ensino tem que ser útil, a ideia que vem pelo menos desde Rousseau, não quer dizer utilitário, útil. Mas essa ideia é massacrada o tempo todo, porque o tempo todo tem gente querendo colocar mais alguma coisa. Então, o problema da reforma do ensino médio tem que levar a isso. Isso não depende da lei. Isso depende do que vai ser feito. Quem está presidindo o Conselho de Secretários de Educação do Estado, que lembre que o ensino médio é estadual, não é municipal, não é federal, é privado em pequena medida. O que tem de município e união é quase nada. O que tem de Estado é 20%, 25%. Quase tudo é estadual. Então, são os 27 secretários estaduais, incluindo do Distrito Federal, que decidem. O Conselho deles elegeu como presidente, portanto, protagonista nisso, um ex-colaborador meu, o Edilvão Alencar, que é secretário do Ceará, que tem um governo petista,
que é o Estado que tem um trabalho fabuloso na educação, porque foram eles que criaram, com Cid Gomes, numa gestão anterior, o programa de alfabetização na idade certa. São eles que conseguiram algumas das melhores notas no Enem, levando em conta o nível socioeconômico do aluno, que não adianta você fazer o ranking do Enem e dizer a melhor escola foi a escola tal de São Paulo. Escolas privadas, 1.000, 2.000 primeiras, não sei, escolas privadas. E aí a pauta de educação vira uma pauta de serviço mentirosa, porque nenhum de nós vai conseguir matricular o seu filho nessa melhor escola. Vai ser muito cara, as vagas estarão preenchidas desde talvez que o bebê nasceu. Então, o que você tem que fazer? O MEC decidiu, na verdade, suspender o ranking do Enem. Quer dizer, isso é uma decisão correta na sua visão? Corretíssima. Mas o que nós fizemos na minha gestão não foi exatamente isso. Nós mostramos o Enem em relação ao nível socioeconômico. Okay. Então, ao mostrar isso, a melhor escola do Brasil teve 700. Não teve 900, teve 700. Mas uma escola de nível socioeconômico bastante baixo, de Mauriti, no Ceará. E tem um dado importante, dos 99 alunos, o Enem não é obrigatório, dos 99 prestaram. Que em muitas escolas privadas só os melhores fazem, até para puxar o ranking. Públicas talvez também, porque é o truque habitual. Você tem vários truques, né? Outro truque é você pega os melhores alunos da escola, bota num outro CNPJ da escola, então teus alunos mais fracos têm uma nota menor, os geninhos têm uma nota gigantesca, e você pensa que vai conseguir colocar. E aquela que vai ser divulgada. Sim, e aí você pensa que o seu filho, que não é um gênio, vai conseguir entrar, não vai, nem nunca. Né? Agora, Renato, não tem uma questão, quer dizer, eu acho que a parte fundamental do ensino talvez seja o professor, né? Eu me lembro quando eu tinha os meus professores no colegial. E o professor, quer dizer, hoje o ensino público tem que disputar o professor com um cursinho, por exemplo. Né? O cursinho deve pagar um professor, sei lá, 50 mil reais por mês. É um professor de um cursinho, uma estrela, é um Faustão. Não existe uma concorrência, não existe uma, quer dizer, na medida que os grandes professores, claro, o cara quer ganhar mais, o cara vai trabalhar no objetivo de trabalhar na escola pública, não sei das quantas. Isso aí não é um fator restritivo também. Cursinhos perderam peso. Quanto à qualidade do ensino. Cursinhos perderam peso. O que você tem são escolas privadas de muito privada. boa qualidade, que então elas investem no Enem, o que pedagogicamente pode ser um erro, porque na verdade o Enem deveria ser um termômetro, não pode ser a orientação básica de como tudo funciona. Então, quando ele deixa de ser um termômetro para ser o sinalizador do que deve ser ensinado, é ruim. E é praticamente impossível você vencer isso. O Enem foi até um avanço em relação aos vestibulares anteriores. Mas é muito difícil. Por exemplo, se você pegar os indicadores da educação básica, é outra história, mas eles calculam português e matemática. Então, a escola que passa por esse indicador tem interesse em fortalecer português e matemática e não história, geografia e química. Mas você não tem condições de fazer o indicador da educação básica com 13 matérias. Não tem, você enlouquece todo mundo. Então, da mesma forma, no caso do Enem, você tem esse dado de que ele deturpa um pouco a orientação dos alunos, porque ele passa à escola a mensagem de que você tem que formar bem o aluno nisso para entrar numa matéria. Mas há soluções para isso. Por exemplo, a solução que eu pensava era a seguinte: a nota máxima teoricamente é 1.000, uma nota impossível, só teórica, 1.000 em tudo, né? Você poderia dizer, acima de 800, todo mundo está acima de 800, disputa, 800 a nota máxima é 1.000, mas acima de 800 você não leva em conta a diferença. Você eventualmente, se tiver aí uma escolha a fazer, você vai fazer uma segunda seleção. Eu penso que para medicina isso seria fundamental. Para medicina, você ter 930 para medicina, como foi exigido numa escola, quer dizer que você foi otimamente bem, não só em biologia, português, matemática, mas em história e geografia. Não estou dizendo que foi bem, foi otimamente bem. Isso não te avalia. Seria melhor, com 800, todo mundo tem 800, vai lá e vai prestar uma seleção. Eu gosto do modelo de Harvard. Eles pegam os alunos que passaram um certo nível e aí examinam, montam uma classe pluriétnica
pluricultural e priorizam quem fez trabalho social. Isso eu acho que é uma coisa muito curiosa, porque aqui no Brasil, muita gente imagina que os Estados Unidos são um país do individualismo total. O país do individualismo total é esse. Aqui é que a ideia de fazer um trabalho social, você imagina o que é exigir um trabalho social para entrar na faculdade de medicina? Você imagina como isso melhoraria, como reduziria as acusações de estupro, de abuso, tudo mais? O estudante da GV, caso isolado, que vaiou uma aluna da GV, uma negra, ontem, e que foi repudiado pelos alunos de administração, e que o diretor da GV já instalou no procedimento, que é muito bom, esse aluno da GV dificilmente chegaria lá. Quer dizer, não teria entrado. Não teria entrado, não importa a nota dele, não importa o dinheiro dele. Não entraria. Os médicos que vazaram o exame da dona Marisa, eventualmente, também? Provavelmente não. Então, quer dizer, eu penso que isso é uma coisa que vale para tudo que é avaliação. Avaliação não pode ser uma régua em que, no fim, você está olhando no olho eletrônico quem está na frente e quem está um pouco atrás. Você tem que dizer, essa avaliação vale até certo ponto, sabe? Daí em diante, você introduz um novo critério. E esses novos critérios, eu acho que são critérios éticos e sociais. Quer dizer, se você ficar só no critério da nota, de fato você pode produzir deformações grandes. Aí você tem que ver a nota para quê? Nós queremos os melhores médicos, mas queremos melhores médicos sejam pessoas que vão fazer um uso humanista da medicina. Então, eu acho que essa é uma mudança importante no Enem. Só lembrando uma coisa no ensino médio, o problema maior que eu vejo na reforma é o seguinte: são 5 opções, mas vão ser raras as escolas que vão dar mais do que 2 opções. Provavelmente muitas escolas vão dar só uma opção. Humanas eu acho que não vai ser uma opção muito dada, mas depende, posso estar enganado. Eu creio que muitas escolas vão... isso quem decide não é o aluno. Para você ter as 5 opções numa sala de aula, no ano, você teria que ter em torno de... teria que pensar em classes que são geralmente de 40 alunos ou mais. Se exatamente um quinto escolhesse cada curso, teria que ter 200 alunos. Como isso não acontece, teria que ter 300, 400 alunos no terceiro ano. O que significa 3 vezes isso no ensino médio. Teria que ter mais de 1.000 alunos do ensino médio para conseguir dar as 5 opções aos alunos. O diretor enlouqueceria porque ele não teria como gerir 5 tipos de curso ao mesmo tempo. Sendo que no caso do ensino técnico pode ser mais do que um tipo de curso. O ensino técnico tem que estar ligado com a vocação econômica da região. Então, se você está numa região que produz, por exemplo, sapato, então um curso técnico focado na indústria do couro é um curso bom. Mas você não vai partir do princípio de que todo mundo, que você só está formando para o couro. Você vai ter que formar gente também para informática, para outras coisas. Você vai ter que ter uma pluralização. Quem faz muito bem o ensino técnico é o Senai. E provavelmente o Senai vai cooperar com isso. Eu acho que isso pode vir a ter avanços. Agora, o que me preocupou mais, até me aborreceu, foi o fato de se dizer que o aluno vai escolher. Eu acho que quem vai escolher é a rede escolar, estadual, no caso. Então, nas cidades pequenas, é possível que você tenha uma única opção. Que não é, então não é opção, né? É um único caminho. Numa cidade como São Paulo, você vai ter provavelmente todas as opções, mas não necessariamente na sua escola. Na mesma escola. Então, o que traz um problema de logística sério, porque como muda na metade do segundo ano, então, se você for mudar de escola, você vai mudar quando? Você vai mudar na metade do segundo ano? É uma loucura. Então, você teria que fazer escolha no final do primeiro ano, mudar no segundo ano e, eventualmente, ter longos trajetos de ônibus para chegar na sua nova escola. Estou falando de uma cidade como São Paulo, que tem condições de dar todas as opções e mais algumas. Perfeito. Bom, eu queria muito agradecer pela oportunidade de entrevistá-lo e até a próxima oportunidade, que acho que abordando vários pontos. Muito obrigado. Bom, foi um prazer, agradeço a visita de vocês.